Galera, eu recebo constantemente a seguinte pergunta, seja aqui no YouTube ou seja lá no meu Instagram. Ricardo, você recomenda uma Versys 650 para iniciantes? Vai ser minha primeira moto, ou eu tenho uma scooter de baixa cilindrada e etc. Você considera que é uma boa pedida você já adquirir e já começar numa Versys 650 com pouca experiência ou com nenhuma experiência? No vídeo de hoje eu quero dar a minha opinião detalhada sobre esse assunto, mas eu queria começar dizendo que todo mundo tem o direito de criar a sua própria realidade das coisas. Não é porque você está ouvindo a opinião de qualquer um na internet que não dá para começar com uma moto dessa, que você realmente nunca vai conseguir começar com uma moto dessa, tá? Então existem exceções para as regras, né? O consenso de que é o ideal que você comece de baixo e vá subindo a escada gradativamente é o mais correto e o conservador e o mais seguro a se fazer, mas existem exceções a essa regra. Então, primeira coisa de tudo, eu queria te encorajar de que se você deseja já começar com uma moto dessa de cara com nenhuma experiência ou quase nada de experiência, o dinheiro é seu, você vai lá, faz o que você quiser, e eu vou dar aqui algumas dicas do porquê eu não recomendo essa moto para iniciantes, mas que sou a favor da opinião de que é possível sim um iniciante começar aqui e ter bons resultados, desde que ele tenha um bom senso, desde que ele tenha alguns conhecimentos prévios, que é o que eu vou trazer aqui das particularidades que essa motocicleta tem, que você iniciante tem que aprender e considerar antes mesmo de ligar o motor dela e tentar sair pela primeira vez. Vale lembrar que aqui nós estamos falando de uma Versys 650 2022, essa é a minha, ou seja, essa é a última versão da moto que não tem controle eletrônico de nada, com exceção dos freios ABS, né? Então é uma moto que não tem controle de tração, é uma moto que não tem anti-wheeling, que é para evitar que ela empine, é uma moto que tem ABS de curva, enfim, é uma moto que você pilota no braço literalmente. Tudo que você faz nela, ela te responde exatamente o que você deu para ela fazer, sem interferência eletrônica de nada, com exceção dos freios ABS, obviamente. Então você precisa ter consciência de que você precisa ter braço para pilotar essa moto. É um termo popular que a gente costuma dizer, porque é uma moto bruta e que se você não tiver braço, né, entre aspas dizendo, se você não tiver um bom senso e uma habilidade mínima, é uma moto que vai te derrubar facilmente. E a primeira característica que eu queria comentar com vocês sobre as dificuldades que essa moto traz para iniciantes é que ela entrega o torque rápido, tá? E ela tem um acelerador por meio de cabo, ó o acelerador aqui, ó, por meio de cabo de aço, e ele é muito sensível, tá? Então, pouquinho comando que você dá, ela já responde imediatamente, tá? Isso é até um ponto de crítica. Algumas pessoas até se incomodam com isso, de que pouquinha coisa que você dá, ela responde muito e tem essa resposta rápida e bruta. Então é uma moto que você tem que lidar com os comandos de forma mais tranquila, seja acelerador ou seja a embreagem, tá? Como é uma moto que tem essa característica de entrega bruta de uma vez, é uma moto que empina facilmente de primeira ou segunda marcha sem você usar a embreagem, tá? Se você sai de primeira, se já com a embreagem toda solta, sem a mão na embreagem, e você dá a mão de primeira, ela levanta. Se você sai, põe em primeira e põe em segunda, dependendo ali a faixa de giro que ela tiver, se é demão, ela levanta. Então é uma moto que, se você não tiver bom senso e sair acelerando assim aleatoriamente forte, ela vira de cabeça para baixo, ela empina e te vira de cabeça para baixo. Se você tiver com garupa, então, principalmente, porque você vai ter mais peso atrás, ela vai empinar bem mais facilmente a dianteira. Então é uma moto que, quando você está com pressa, né? Isso é muito comum comigo, quando eu estou com pressa e preciso chegar em algum destino rápido, principalmente na cidade, eu faço as arrancadas de semáforos e pares de forma mais agressiva, ela empina, entendeu? Você tá ali focado no tempo e você não tá pensando muito na pilotagem,
quase sempre que eu piloto ela com pressa, eu tiro 1, 2 vezes, 3 vezes a dianteira do chão sem querer, pelo tanto de força e agressividade que eu acabo colocando aqui no motor e na embreagem, tá? Esse é o primeiro ponto que você deve tomar cuidado. Então você está começando, você é iniciante, tem pouca experiência, faça arrancadas mansas, vá fazendo arrancadas mais fortes de forma progressiva, vá sentindo a motocicleta e tome cuidado com isso, principalmente se você estiver com garupa na traseira. Cuidado com as arrancadas, principalmente em semáforo e pares e etc, beleza? Outra coisa que você deve considerar é que ela tem marchas muito longas e isso dificulta para iniciantes. Você tem que ter um certo conhecimento e habilidade para lidar com as marchas, tá? Então, para você ter noção, a primeira marcha aqui, se você vai esticando ela até ela cortar giro, vai até 60 km por hora. A segunda marcha vai até 109, 110 km por hora. A terceira marcha vai até aí uns 150 km por hora. A quarta marcha vai mais ou menos aí até 170 km por hora. A quinta marcha vai mais ou menos até 192 km por hora. E a sexta marcha vai mais ou menos até 207 km por hora. Então, com isso, você consegue perceber o quão longas são as marchas, né? Então, no uso urbano, por exemplo, a primeira marcha você já consegue ultrapassar a velocidade máxima permitida de algumas avenidas aí, certo? E a segunda você já ultrapassou a velocidade máxima de todas as avenidas aí no uso urbano, né? Então essa característica faz dela uma moto que tem performance, né? Faz dela uma moto que na estrada, na rodovia, ela entrega um desempenho muito legal, porque ela é elástica. Você tem muita elasticidade entre as marchas para você trabalhar, mas para o uso urbano isso é ruim e para o iniciante isso é ruim, porque a primeira marcha a moto já vai andar muito, já vai ter uma arrancada muito forte. A segunda marcha já passa de 100 por hora e associada a esse acelerador que com pouco movimento ela já entrega muito aqui, ela acaba sendo uma moto que para você andar em baixas velocidades você precisa ser bastante manso nos comandos e trabalhar com giros mais baixos para a moto não ficar muito bruta e arisca na sua mão, beleza? Obviamente que essa moto anda em baixa velocidade, lógico, ela faz o que você manda, né? Você pode, claro, andar 20, 30 km por hora e manter essa velocidade, mas isso demanda uma habilidade um pouco mais afinada que você vai pegando com o tempo, porque de fato, na minha opinião, ela tem dificuldade de andar em baixa velocidade, porque associada a tudo isso, esse motor bicilíndrico aqui ainda tem dificuldade de tolerar baixos giros, tá? Então giros ali abaixo de 3.000 rotações por minuto, ela já começa a querer engasgar e já começa a querer pedir uma marcha mais leve. Em giro alto demais ela anda demais e no giro baixo demais ela não tolera. Você tem que ficar pondo marchas cada vez mais leves para ela tolerar esse giro. Então isso faz dela uma moto enjoada, uma moto que demanda uma habilidade que você vai desenvolvendo com o tempo. É lógico que hoje em dia, depois de 10 meses de uso e 17.000 km rodados, eu já lido com isso de forma super tranquila. Mas no começo eu tive dificuldades por causa dessas características. Deu para entender? Uma outra coisa que você tem que tomar cuidado e considerar é que essa moto até o modelo 2022 não tem controle de tração. A 2023 já tem, então isso já vai facilitar muito. Mas para quem for adquirir uma de 2022 para trás, ela não tem controle de tração, que é basicamente o que? Na hora que você der mão forte e a roda traseira eventualmente derrapar por causa disso, principalmente se você tiver com a moto deitada, ela corta a força do motor, evitando com que ela derrape. Aqui, como ela não tem esse controle e você der mão demais, principalmente se você estiver deitado numa curva, ela vai patinar e vai te derrubar. Então, na hora que você estiver pendulado com asfalto seco, sempre comandos leves, você até pode acelerar ao mesmo tempo, mas sem brutalidade, de forma progressiva e sem comandos muito brutos para ela não patinar e te derrubar. Se você estiver pilotando na chuva, piorou, você precisa ser mais manso ainda, porque a aderência menor do piso molhado vai te fazer patinar com maior facilidade. Então, nos meios urbanos, você fazer a curva e deitar, passando por cima de faixas de pedestres, que aquilo lá é um sabão,
né, com um piso molhado, você tem que tomar muito cuidado com o tanto de acelerador que você está entrando nessa curva, porque senão ela vai patinar e vai te derrubar. Então você iniciante ou com baixo conhecimento e prática com motos mais fortes, sugiro que você vá com calma nas curvas, certo? Porque você tem que ter a consciência de que se você der mão demais, ela vai patinar a roda traseira e vai fazer assim, ó, você tá deitado, ela patina, ela joga a traseira e você já deita no chão, já te derruba, entendeu? Então você tem que tomar cuidado também nesses momentos. Uma outra característica que deixa essa moto aqui enjoada é você andar em baixas velocidades. Por ela ter acelerador sensível demais, marchas longas demais, entrega o torque rápido demais, e é pelo fato dela ser alta, ou seja, centro de gravidade elevado, isso faz dela uma moto enjoada de você pilotar e manobrar em baixas velocidades, principalmente se você tiver com garupa, com mais carga em cima para sustentar. Então pessoas que têm estatura um pouco menor ou com prática um pouco menor vão ter dificuldades aqui para lidar com ela em baixa velocidade. Depois que ela passou aí de 30 km por hora, 20 km por hora, ela vai tranquilo. Mas aí 10, 20 km por hora é uma moto que se desestabiliza facilmente aí o equilíbrio por causa dessas características que eu citei. É impossível? Claro que não. Só vai demandar um tempo maior seu de prática para você desenvolver essa habilidade. Hoje em dia eu lido com isso de forma muito fácil e tranquila, mas no começo eu tinha bastante dificuldade, isso porque eu já tenho experiência com motos até mais fortes do que ela, mas eu tinha dificuldade de controlar ela em baixa velocidade por causa desses fatores que eu citei. Uma outra situação que você deve considerar é que essa moto, por ela não tolerar baixos giros com facilidade, ela é enjoada de sair de primeira marcha. Se você não colocar um giro mínimo suficiente para ela sair, ela afoga facilmente. Então eu mesmo, já com anos de experiência com motos mais fortes do que ela, no começo eu afogava ela praticamente todo dia, tá? Porque se você não der o giro minimamente adequado, ela afoga, e se você dá o giro alto demais, ela empina. Então você tem que ter a habilidade ali, o controle fino, para você conseguir sair e arrancar com ela sem que ela empine e sem que ela afogue. Então o controle fino dessa questão de saída, ele exige um pouco mais de habilidade, e ela é enjoada assim nesse sentido. Como conversei com outros donos de VER 650 experientes, já vindo com experiência de outras motos grandes também, a maioria deles relata que sentiram dificuldade também para se acostumar com a primeira marcha e a saída dela, sofrendo aí diversos afogamentos do motor por causa dessa característica enjoada que ela tem de saída. Isso é um problema hoje? Claro que não. Hoje em dia eu ando a semana inteira e não deixo ela morrer nenhuma vez, mas no começo ela morria assim frequentemente por causa dessa dificuldade minha de controle fino. Então no começo, para quem está sem prática, vai ter essa dificuldade, mas obviamente que é uma habilidade que você pode aprender e lidar muito bem assim que você começa a praticar. Outra questão, que a Versys, todos os modelos, inclusive o modelo novo, não tem embreagem assistida e deslizante. Então se você vem numa redução forte demais, a roda traseira pode travar e patinar, e você vai levar um tombo se você fizer reduções de marchas muito intensas. Então você tem que ter braço, você tem que ter consciência da marcha que você vai colocar. Se você estiver pilotando de forma mais agressiva, com reduções muito agressivas, você tem que ter consciência de que dependendo da marcha que você colocar, ela vai patinar a roda traseira, dependendo da situação, isso pode te derrubar. Então você tem que ter esse bom senso, esse conhecimento prévio de que ela pode te derrubar em reduções de marcha muito intensas. Diferente de motos com embreagem deslizante, você não precisa se preocupar com isso, porque ela vai evitar esse travamento da roda traseira em reduções, tá? Então isso fica a seu critério, fica sob a sua responsabilidade o controle das reduções dela, certo? Então você, iniciante, precisa ter essa consciência para não levar um tombo em reduções muito intensas. Para concluir toda essa ideia que eu estou tentando passar nesse vídeo, pessoal, é o seguinte: eu já ensinei várias pessoas a pilotar motos, e quem já tentou fazer isso, quem já fez esse tipo de coisa, sabe que é muito desafiador você passar o conhecimento de pilotar uma motocicleta. Por quê?
é um negócio que cai. Se você acelerar demais, você passa reto, bate e cai, derruba. Se a moto for forte demais, empina. A moto você tem que manter o equilíbrio, e quanto mais devagar você anda, mais difícil é manter o equilíbrio, e quem está iniciando quer andar devagar porque está com medo. Enfim, é um desafio tremendo. Se você vai na garupa para auxiliar, é mais pesado, é mais difícil. Se vai sozinho, você corre o risco da pessoa perder o controle e se matar por aí. Então é uma tarefa muito difícil. Eu já ensinei pessoas a pilotar na minha Versys 300, na minha CB500. Iniciantes já pilotaram a minha XRE 300 também, e nunca tive problemas com relação a isso. Mas na Versys 650 eu confesso que eu não gosto, eu tenho medo, e eu nunca ensinei ninguém a pilotar a moto aqui por causa dessas características que eu falei. E toda vez que mesmo uma pessoa que já sabe pilotar moto, que já tem experiência, eu sempre dou umas orientações antes, que são justamente essas que eu tô dando. Cuidado com o torque, cuidado para não empinar, cuidado para não patinar a roda traseira, e todas essas questões que eu trouxe aqui para vocês. Então é uma moto de fato enjoada para quem não tem prática. Mesmo que seja prática com motos você já tenha, mas prática com ela você não tem, então você vai ter um pouco de dificuldade no começo. Mas ainda assim, pessoal, eu sei que existem pessoas que são teimosas e que têm bom senso ao mesmo tempo, que olham para uma coisa e falam, eu quero aquilo e eu vou treinar para conseguir fazer aquilo, né? Então esse tipo de pessoa que é teimosa, que quer realmente adquirir aquele conhecimento, aquela moto, aquela habilidade, ela vai para cima e aprende. Ela pode até cair, levar alguns tombos, mas ela vai para cima e aprende. Então por isso que eu gosto de falar que não é impossível. Claro que é possível um iniciante começar numa moto dessa e se dar bem, né? Mas obviamente que o risco e a dificuldade é muito maior. Eu conheço algumas mulheres motociclistas que têm baixa estatura e que pilotam motos enormes, Africa Twin, Tiger, enfim, outras, BMW GS 1200, que são de baixa estatura, às vezes nem tem tanta experiência, e elas vão lá, treinam e vão para cima e conseguem pilotar, né? Mesmo tendo, além das limitações físicas, a limitação de prática e conhecimento específico. Conheço outras mulheres que já têm conhecimento e prática em motos altas e grandes, mas tem a limitação física de alcançar o pé no chão, mas elas vão para cima, treinam técnicas diferentes, na hora de manobrar não consegue manobrar com a moto em cima da moto, desce da moto e puxa de fora. Então cria-se maneiras e adaptações de você conseguir fazer aquilo que você quer fazer, daquela habilidade que você quer adquirir. Então, recomendo para iniciantes? Não. Se você puder escolher uma moto de cilindrada menor, uma Versys 300, começar nela, por exemplo, e depois vir para 650, é uma opinião mais conservadora e segura que eu posso te dar. Mas se você é essa pessoa que quer ir para cima, que quer correr os riscos de tentar de uma forma mais difícil e já tem a grana para vir para uma moto um pouco maior, mais forte, e quer desenvolver essas habilidades, vai para cima. Você é responsável por criar a sua própria realidade. Você pode sim ir contra a regra básica e se dar bem começando com uma moto de alta cilindrada ou de média para alta cilindrada. Então você precisa criar a sua realidade e você precisa sofrer, você vai também sofrer as consequências que isso causa. Às vezes você é teimoso e está afim de começar com uma dessa, e às vezes você se acidenta, cai, leva um tombo, derruba, tem algum prejuízo aqui de quebra da moto, de algum dano estético ou mecânico da moto, mas você levanta, conserta e vai para cima e tenta e aprende de novo até que chega uma hora que você tem a habilidade. Então por isso que eu tô falando, a gente colhe os frutos que a gente planta. Se você planta os frutos, né, se você joga sementes de uma evolução mais conservadora e segura, você vai colher isso. Se você planta aqui uma evolução mais rápida, mas que em troca você perde aí a segurança e tem uma dificuldade maior, você vai colher esses frutos. Você vai passar por essas dificuldades, mas não significa que você não vai conseguir no final, certo? Então, resumindo toda a ideia, não recomendo essa moto para iniciante, mas vai lá e faz a sua realidade. Afinal, a vida é sua, o dinheiro é seu e ninguém tem nada a ver com isso, não é verdade? Pessoal, quero mostrar algumas coisas para vocês aqui na prática. A primeira delas é o quanto ela é fácil de afogar se você não pôr giro
o suficiente, tá? Então eu vou dar exemplos aqui. Eu vou sair agora normal, do jeito que eu costumo sair, com uma saída mansa e tranquila, que é o que eu normalmente faço todas as vezes, para vocês terem uma noção aí de quanto giro precisa e a velocidade com que eu solto a embreagem e conforme ela se desenvolve. Depois eu vou colocar baixo giro para vocês verem como ela afoga facilmente, e depois eu vou sair com um giro mais alto para vocês verem o quanto ela arranca muito fácil e pode empinar também, beleza? Então vamos lá, primeiro eu vou mostrar saindo normal, como ela se comporta saindo normalmente. Beleza, primeira marcha. Você precisa pôr o giro aí mais ou menos acima de 2.000 rotações por minuto para ela sair aqui tranquilamente sem afogar, beleza? Dá uma olhada aí, ó. Deu para perceber? Eu coloquei 2.500 giros para ela sair. Até uns 3.000 ela vai sair bem vigorosa e já sai forte. Agora eu vou pôr 3.000 giros, ó. Ó, 3.000. Ela saiu basicamente com 4.000 giros, mas já deu para perceber que ela saiu bem, não quis afogar e nem nada. Agora eu vou colocar menos de 2.000 giros e vou sair, ó. Viu? Quase afogou. Vamos de novo, ó. Abaixo de 2.000 giros e vou sair. Ó, quase afogou, mas saiu. Com menos ainda, afogou. Viu? Então você não pode. Abaixo de 2.000 giros o risco de afogar é alto, ó. Vamos de novo, abaixo de 2.000 giros. Ó, quase afogou. Depende muito com a velocidade que você solta a embreagem, obviamente. Mas vocês estão percebendo que abaixo de 2.000 giros ela tem dificuldade para sair e fica querendo afogar. Vamos de novo, giro baixo, ó. Quase afogou. E aqui é plano, se fosse uma subidinha ela já ia afogar. Vamos sair agora com 5.000 giros. E eu vou ter que administrar a embreagem aqui para ela não virar de cabeça para baixo, para ela não empinar. Mas vocês vão perceber que ela vai se arrancar forte. Inclusive, eu vou projetar o meu corpo para frente para colocar mais peso, porque senão ela empina. Beleza? Vamos lá, arrancada forte. Deu para perceber aí o quanto ela arranca forte. Vamos de novo. Mais uma arrancada forte. Se eu não projeto o meu corpo para frente, ela empina aqui. E se eu solto a embreagem um pouco mais rápido, ela empinaria também. Então são essas manhas que você vai aprendendo conforme prática para você lidar com ela. Vamos lá, mais uma saída rápida. Vocês viram aí que rapidamente ela já estava a 50 km por hora, certo? Então tá aí os comportamentos que ela tem nesse quesito de baixa velocidade. Agora eu vou mostrar para vocês o quanto que ela é chata de pilotar em baixa velocidade. Eu vou andar o mais devagar possível. Vocês vão perceber que eu preciso ficar controlando a embreagem, porque se eu solto a embreagem e ando de primeira com a embreagem toda solta, ela não tolera o baixo giro e vai querer afogar. Então tem que ficar apertando a embreagem e soltando a embreagem toda hora para ela tolerar a baixa velocidade e o baixo giro. E associado a isso eu vou fazer curvas fechadas, zigue-zagues fechados em baixa velocidade, para vocês verem a dificuldade que ela tem com relação a isso também. Vamos lá? Vamos lá, ó. Tá vendo? Eu tenho que soltar, porque se eu soltar a embreagem, ó, tá com a embreagem solta, tá querendo afogar, ó. 8 km por hora com a embreagem toda solta. Se você precisar fazer com velocidade menor, você tem que apertar a embreagem. E eu tô aqui fazendo o máximo de curva mais fechado possível e colocando, abrindo a perna para eu ter mais equilíbrio. Com a perna fechada já é mais difícil, certo? Vou tentar fazer com velocidade a menos, a 5 km por hora, ó. Eu já tive que pôr o pé no chão, ó. Tenho que soltar a embreagem, tô com as pernas abertas, pus o pé no chão, ela já quis cair.
soltei a embreagem, pé no chão, não deu para segurar o equilíbrio, soltei a embreagem, apertei. Reparem que eu tenho que ficar soltando e apertando a embreagem. Muito esforço aqui no braço para segurar, fazendo várias alterações aqui para manter ela equilibrada, fazendo contrapeso aqui, jogando o corpo pro lado contrário, ó, pé no chão, não deu para segurar. Então em baixa velocidade ela tem essa dificuldade mesmo por causa do centro de gravidade, por não tolerar giros muito baixos. Agora vou mostrar em velocidades mais altas, que aí é tranquilo. Em velocidades mais altas ela vai bem. Vamos tentar pôr uns 20 por hora aí e vou mostrar pra vocês, ó. Aqui tá tranquilo, ó. Fazendo as curvas tranquilamente. A moto tá na mão e sem esforço nenhum para manter ela equilibrada. Vamos lá, mais 20. Ó, tranquilo, a moto andando facilmente, sem dificuldade. Primeira marcha. Se eu dou mão de uma vez, vocês não perceberam aí, mas a dianteira saiu do chão, levemente. Você viu? Nem mão completamente eu dei meia mão só, sem apertar a embreagem. Ó, primeirinha, vou dar mão. Agora ela não quis empinar porque eu dei mão com o giro mais baixo, ela teve menos força. Se você der mão de uma vez com o giro lá em cima, ela empina com você. Vou dar o máximo de mão aqui nesse pequeno espaço, mas vou ser progressivo para ela não empinar, porque eu quero mostrar para vocês o quanto ela ganha velocidade rapidamente. Vamos lá? Quase passei reto, vocês viram, pequeno espaço, primeira marcha, mas ela já... Eu não deu para ver direito aí, mas foi 60 por hora ou um pouquinho acima de 60 por hora. E aqui tem o que? Uns 100 metros de distância aqui, ó. Então em 100 metros de primeirinha, ela já pôs 60 por hora, certo? Então ela tem essas características que a tornam aí uma moto mais difícil de pilotar. Mas tudo uma questão de prática, como a gente já conversou bastante nesse vídeo. Se você achou que essas informações foram úteis, dá um joinha positivo, se inscreve no canal e até um próximo vídeo.